Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo à TV Bellinzone. Eu sou o Filipão e vou apresentar para você o canal Por Dentro da Lata. Neste canal nós vamos falar tudo sobre tintas, produtos, sistemas de pintura, patologias, enfim, tudo sobre o universo das tintas será falado aqui no meu canal, dentro da TV Bellinzone, Por Dentro da Lata. Hoje nós vamos começar o primeiro capítulo da TV Bellinzone, com Por Dentro da Lata. Nós vamos começar com o treinamento de patologias em pinturas. Esse treinamento ele será dividido em 4 módulos, como vocês estão vendo aí na tela. Este primeiro módulo, que é o que eu vou passar para vocês, nós vamos falar de umidade, vamos falar de manchas de aplicação, vamos falar também de enrugamento e crateras e vamos falar de manchas por riscos por atritos. Serão 4 módulos diferenciados, tá? E cada um deles terá uma duração de mais ou menos 20 a 30 minutos. Então fica ligado nesse primeiro módulo que vai ao ar logo, tá? Então vamos começar falando a respeito da primeira patologia de pintura, que é umidade, né? Quantas vezes a gente já escutou, ou foi em alguma obra, ou foi em algum lugar e escutou alguém falar: "Ah, isso é problema de umidade". Mas será que é tão simples assim? Será que o problema de umidade é algo tão simples que a gente consegue resolver? Vamos entender um pouco melhor como é que funciona isso? Tem que tomar bastante cuidado, porque umidade existe de vários tipos, em vários momentos, várias causas. Espera aí, que a gente vai conhecer isso bem melhor. Bom, umidade é a causa de quase todas as patologias. Então eu escrevi aqui, olha, as tintas têm a capacidade de resistir às umidades chamadas de positivas, aquelas que ocorrem de fora para dentro, como chuvas, maresia, sereno, condensação, etc. Exatamente isso. Quando a gente fala de umidade de fora para dentro, nós chamamos de umidade positiva. Todas as tintas, ou a grande maioria das tintas, elas foram formuladas, elas foram concebidas para suportar esse tipo de umidade. A umidade positiva de fora para dentro, ok? Vamos prestar bem atenção nas diferenças. Quando falamos, olha aqui embaixo, quando falamos de umidades negativas, aquelas que vêm de dentro para fora, como infiltrações, vazamentos, falhas de impermeabilização, falhas nos rufos, etc., estas são sempre um problema e devem ser sanadas com calafetação ou sistemas de impermeabilizações específicos. Aí é que começa o problema, tá? Por quê? Quando você fala de umidade negativa, aquela que vem de dentro para fora, como a gente está falando aqui, as causas são as mais variadas possíveis. Então você pode ter um cano estourado, você pode ter uma infiltração na laje, você pode ter um problema no telhado, você pode ter um problema de calafetação nos castilhos da janela, que causa uma penetração de umidade. Você pode inclusive ter um problema até na pintura da tua edificação, ela vai ficar tão antiga, tão velha, que a água começa a passar pelo filme, chegar até o reboco, chegar até ali os tijolos ou os blocos de concreto, por exemplo, e aí começa a voltar, causando problemas como mofo, que a gente vai ver numa outra oportunidade. Então, o correto, olha aqui embaixo, o correto é que a impermeabilização ou calafetação sejam feitos sempre antes da pintura, tá? Muita gente quer resolver o problema, quer solucionar o problema da umidade depois que ela vem, O ideal sempre é prestar muita atenção nesses pontos que eu expliquei: rufos, telhados, muros, baldrames, No caso dos baldrames, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, que é o alicerce da casa, essa impermeabilização ela deve ser feita durante o processo construtivo. Ah, Felipe, mas foi feita a impermeabilização na minha casa e ainda está com problema de umidade. Veja bem, isso pode acontecer por uma má impermeabilização ou por um desgaste natural da impermeabilização, muito tempo já exposto, ou então por algum movimento do terreno, a gente vai ver isso já em algumas fotos, algum movimento do terreno que causou a ruptura da película, do impermeabilizante, e começou a migrar água para fora.
Aqui a gente diz o seguinte: a umidade pode se apresentar tanto na forma líquida como na forma de vapor. Esse é um ponto extremamente importante, que todo mundo, quando pensa em umidade, pensa em água, né? Pensa vertendo água na superfície, etc. Na verdade, não é só isso. A umidade, ela pode se apresentar sim na forma líquida, mas na sua grande maioria, ou em boa parte dos casos, ela se apresenta em forma de vapor de água, onde as partículas são bem menores, as partículas de água são bem menores e causa o quê? Causa uma penetração ou uma passagem mais fácil pelo filme da tinta e pelo substrato, pelo reboco, por todos esses pontos que ela tem facilidade para passar. Então, atenção, olha aqui embaixo, né? Antes de pintar, verifique se não há nenhuma umidade negativa, de dentro para fora. Faça uma pré-avaliação minuciosa de todos os locais. Caso haja, proceda da forma correta, utilizando produtos adequados para cada tipo de problema. Presta bem atenção, umidade negativa, cada caso é um caso. E para cada caso desse, existe um produto ideal para você resolver. Não pensa, por exemplo, eu vou botar mais umas fotos aqui para a gente entender, não pensa, por exemplo, que você consegue resolver o problema de umidade do lado de dentro. Por exemplo, aqui, ó, embaixo desse caixilho. O problema não está aqui dentro, né? Aqui, por exemplo, nessa da direita, falhas no telhado ou na laje, também não está aqui dentro. O problema está do outro lado. O problema está do lado de cima, tá? Então, a impermeabilização ou a averiguação do problema, ele deve ser feito apenas do lado de fora. É por lá que está entrando a água. Algum ponto do lado de fora ou do outro lado dessa parede, ou nesse muro aqui, por exemplo, está causando essa umidade negativa, né? Então a gente tem aqui muros, né? Muito comum dar problemas de umidade em muro. Nós temos as calafetações dos castilhos das janelas aqui embaixo. Nós temos os problemas de falha no telhado ou laje. E nós temos uma umidade que é extremamente comum, que é a famosa umidade ascendente. Olha, tem 3 fotos aqui. A umidade ascendente é aquela que vem de baixo para cima. Nessa foto, última foto da direita aqui, ó, foi escavado, e vocês conseguem ver aqui embaixo os baldrames, os alicerces da casa, né? A impermeabilização deve ser feita entre o baldrame, que é essa peça aqui em L, que está aqui embaixo, e os tijolos, para evitar que essa umidade suba pelas paredes, ok? Então presta muita atenção nisso. A impermeabilização ela deve ser feita sempre antes do processo construtivo, ou se você perceber o problema depois do processo construtivo, aí é ideal que verifique qual produto e qual procedimento é o ideal para você resolver esses tipos de problemas aqui. Eu coloquei essas 6 fotos, mas pode existir vários outros tipos de problemas de umidade negativa, tá bom? Vamos em frente então. Olha esse diagrama, tá? Então aqui a gente tem a água, isso aqui é um problema de umidade negativa, umidade ascendente, né, de solo. Aqui a gente tem a água, aqui a gente tem o solo e a impermeabilização entre os tijolos e o baldrame, né, o concreto, a armação, a fundação da casa. Quando a água vem de baixo para cima e você não tem essa impermeabilização, com certeza você vai ter problema de infiltração de água. Olha aqui, ó, a pressão da água positiva, a tinta, que é essa parte branca aqui, ela vai suportar. Quando você tem a pressão negativa, que vai direto no substrato, nesse sentido que a gente está mostrando aqui, aí já não segura a água, a superfície não vai segurar, tampouco a tinta que está aqui, tá? Então aqui a gente tem o que a gente chama de umidade por capilarização, né? Então essas fundações, essas colunas aqui, elas funcionam como canudinhos de água. Então a água ela é absorvida por essas fundações e chega na parte superior. Se você não tem impermeabilização, com certeza ela vai subir até uns 40, 50 centímetros da superfície e vai atingir a tua parede. E isso ela vai subir
vai subir, vai subir, vai subir, tem umidade que pode chegar a 1 metro de altura da parede, você começa a ver todos os problemas que ela pode causar, os manchamentos, a soltura da película da tinta e por aí vai. Aqui nessa foto de baixo eu tenho exatamente um exemplo claro da impermeabilização dos baldrames, né? Eu escrevi aqui baldrames, e esses baldrames eles vão receber sobre eles os tijolos, né? Então aqui embaixo está a fundação e que está direto no solo. Essa fundação ela recebe água constantemente, tá? Então essa impermeabilização ela deve ser feita sempre antes do processo construtivo ou durante o processo construtivo, ok? Vamos em frente então. Manchas de aplicação. Isso aí é um problema muito comum em tintas, que a gente fala sobre recorte, retoque, absorção, repasse, emendas e por aí vai. Aonde acontecem essas manchas de aplicação? Quais são os locais? Paredes, tetos, pisos, fachadas, muros, etc. Podendo ser superfícies extensas ou não. Então a gente consegue enxergar essas manchas de aplicação, que basicamente são recortes, retoques, absorção, repasse, emendas, e nesses tipos de superfície e nessas condições, ok? E qual que é a aparência dessas manchas de aplicação? Quais são as aparências, né, dessas manchas de aplicação? A superfície pintada fica com marcas de faixas retas paralelas evidenciando as emendas dos panos de pintura, ou com marcas evidentes da ferramenta usada, ou manchas isoladas em pontos distintos. Quais são as causas? Falta de alastramento da tinta, quer dizer, você não repassar bastante a tinta na hora da aplicação. Isso principalmente em tintas acetinadas e semibrilhantes. Tem que tomar muito cuidado quando você aplica uma tinta acetinada ou semibrilhante. Se você repassar demais também, ela marca, tá? Então a tinta acetinada ou a tinta semibrilhante, ela é um pouco mais delicada. Então tem que tomar um pouco mais de cuidado na hora da aplicação. Diluição correta, temperatura, a absorção da superfície tem que estar controlada e tudo mais. Cores intensas e texturas, também é muito comum disso acontecer, em cores intensas, cores mais fortes, né, e texturas. De novo, mantenha a diluição, mantenha a superfície muito bem selada na hora da aplicação. Ferramenta inadequada, essas são as causas, né? Ferramenta inadequada, falta de diluição, tá? Recortes. O recorte normalmente ele deve ser feito com a trincha, com o pincel, e depois você repassa o rolinho por cima para você igualar o acabamento do restante da parede. Superfícies não seladas, que é o que eu falei para você, variação de absorção. Retoques, cuidado com eles, né? A gente falou sobre recortes e falou sobre retoque. A grande maioria das tintas, elas não gostam muito de retoque. O que é retoque? Você teve um problema lá de, vamos dizer, de manchamento, né? Ou você bateu na parede lá, você encostou na parede e você quer fazer um retoque bem no meio da parede. Só que essa tinta já está aplicada há um mês e tal, ela vai manchar. Por quê? Porque no geral você tem, vamos dar um exemplo aqui. No geral você tem 2 demãos do produto na superfície. Quando você vem com a terceira demão bem em cima daquele ponto que houve um risco ou uma mancha, você está colocando uma terceira demão. Apesar de parecer que não, essa terceira demão vai te causar um sombreamento, vai te causar uma variação de luminosidade e vai mostrar também uma diferença na cor. Por quê? Porque aquela tinta que já está aplicada lá há algum tempo, ela já deu uma oxidada. Ah, Filipão, mas eu apliquei ontem, estou retocando hoje. Mesmo assim pode acontecer. Quando você for fazer um retoque, procura, por exemplo, se você tem uma mancha pequenininha assim na parede, procura espalhar o retoque, tá? Não fazer o retoque só em cima da mancha pequena. Procura abrir o retoque, como a gente chama, fazer um chapéu, né? Dar uma abertura nesse retoque para você disfarçar o máximo possível essa área que você está pintando. E sempre faça o retoque com a mesma ferramenta que você usou para pintar toda a parede, ok? Olha aqui, gente, aqui tem umas manchas aqui, ó. Dá para você perceber, isso aqui pode acontecer também devido à temperatura, né? Você tem aí temperatura mais alta da superfície, isso pode causar, pintei esse lado aqui da parede numa temperatura mais baixa e esse lado numa temperatura mais alta, isso pode causar diferença. Olha aqui também, ó, nesse prédio aqui, esse pano, como ele está bem evidente essa diferença de cor aqui, tá? Isso aí é aplicação. Muita gente fala, mas isso aí é diferença de cor de lote. Não, na verdade isso é aplicação.
Tá? Ou trocou o rolo aqui na hora da aplicação, ou então, como eu falei, aplicou numa temperatura mais alta ou mais baixa do que o restante da parede. Também pode acontecer isso, ok? Então, por exemplo, em panos tão grandes assim, se tiver muito calor, muito quente, o ideal é fazer o seguinte, molhar, experimenta colocar uma mangueira aqui em cima do prédio e molhar essa parede, fazer uma cortina d'água para baixar a temperatura dessa parede e você conseguir fazer a aplicação. O ideal sempre é não pintar sob o sol, né? É evitar pintar sob temperaturas altas e sob o sol para você evitar esse tipo de problema aqui. Olha aqui também, ó. Isso aqui também se percebe parte de aplicação. Isso aqui é uma parede de textura e de um lado foi deixado os picos num sentido e do outro lado foi deixado os picos em outro sentido. Isso vai causar diferença de aplicação também, tá? Recorte, como eu falei para você, cuidado com o recorte. Procura fazer com a trincha, como está aqui na foto, mas depois repassar com o rolo para igualar o acabamento, ok? Vamos em frente. Enrugamento e crateras. Isso também é um ponto muito interessante com relação a patologias em pinturas. Muita gente não entende por que acontece o enrugamento, né? Vou ver se eu consigo explicar melhor aqui. Enrugamento. Quais são os locais que você encontra esse tipo de patologia? Madeiras e metais pintados com esmalte, tintas a óleo ou vernizes sintéticos. Normalmente, um enrugamento, na grande maioria dos casos, um enrugamento ele acontece com tintas esmalte sintéticos, tintas a óleo ou vernizes, ok? Qual é a aparência do enrugamento? A película da tinta ou verniz fica estriada, como se sofresse alguma pressão ainda úmida. Então parece sabe aquele cachorrinho, aquele show, aquele cachorrinho todo enrugadinho, né? Tem um gato também, eu sou fã de gato, então tem um gato também que ele é todo enrugadinho lá, eu esqueci até o nome dele agora, mas deixa o gato pra lá. Que ele é todo enrugado, é mais ou menos isso, tá? Ela fica toda enrugada. E quais são as causas do enrugamento? Alta temperatura da superfície. Então tá lá um portão de ferro, um portão metálico, o pintor vai lá, já aplica a tinta, sendo que ele está embaixo do sol sob uma temperatura muito alta. A tinta literalmente ela frita ali naquela superfície metálica e depois, quando ela quer terminar de secar, ela começa a enrugar, tá? Intervalo entre demãos errados, isso acontece muito, quer dizer, você aplica a primeira demão do esmalte agora, você não dá aí 10 minutos, não, já está seco, já vem com outra demão em cima, aí o que acontece? A demão de baixo, ela ainda está úmida, a demão de cima, ela vai secar mais rápido que a de baixo, aí quando a de baixo quer começar a secar, ela vai enrugar a de cima, é assim que funciona. Uso de solvente inadequado, por exemplo, o thinner, muita gente acha que o thinner ele ajuda no processo de secagem. Nananina não, vamos entender muito bem. Mas eu já vi esmaltes que usam thinner para secar. Sim, os esmaltes automotivos, os esmaltes sintéticos automotivos, eles são solubilizados, eles são diluídos com thinner, mas é um outro tipo de resina, ok? É uma resina alquídica também, porém é uma resina formulada diferentemente da resina alquídica utilizada na linha imobiliária. Então, não utilizem thinner para solubilizar esmaltes sintéticos, vernizes ou tintas a óleo da linha imobiliária. Por quê? Porque o solvente, a evaporação do solvente e a oxidação, elas têm que caminhar juntas. Quando você acelera muito a evaporação do solvente, essa tinta ela vai fechar por cima, né? Aí você põe a mão por cima e fala, opa, está seco, perfeito. Só que por baixo o oxigênio não conseguiu chegar. Quando a parte de baixo da tinta começa a querer secar, ela faz isso, ó. Ela enruga a camada primeira, a camada superior. Então, procurem trabalhar sempre com água ras, para que a evaporação do solvente e a oxidação elas possam caminhar juntas, tá bom? E excesso de camada de tinta. Então a gente vê ali um portão, né? O pintor vê aí um portão cheio de grade, cheio de detalhes, que vai me dar um trabalho danado, eu não tenho pistola de aplicação, vou ter que aplicar isso aqui no rolinho, vou ter que aplicar isso aqui no pincel. O que ele faz? Para ele acelerar o trabalho, ele enche de tinta esses detalhes desse portão, ou essas grades fininhas, ele vai enchendo de tinta. Quando ele enche de tinta, o que acontece? A camada fica tão grossa, mas tão grossa, que a tinta seca superficialmente, aí quando a camada de baixo quer começar a secar, ela vai enrugar, tá?
E crateras, né? Vamos ver fotos logo depois desse slide, a gente vai ver umas fotos desses dois exemplos, desses dois problemas, né? O enrugamento e as crateras. As crateras acontecem em madeiras e metais pintados com esmalte, tintas a óleo ou vernizes sintéticos também. É o mesmo tipo de produto, tá? A tinta ou verniz mostra pontos abertos na película com formato arredondado, revelando ou não a superfície pintada ou envernizada, caracterizando uma repelência, tá? Quer dizer, a tinta tenta se aderir na superfície, não consegue, aí ela abre. Ela vai formando pequenas gotículas na superfície, parece um orvalho, né? Ela vai orvalhando assim na superfície, ela vai se separando. Essa que é a realidade. Quais são as causas? Presença de contaminantes na superfície, como óleos, graxas, lustramóveis, silicones, alta temperatura, por exemplo. Você tem ali uma superfície com alta temperatura, você vai pintar uma superfície metálica com alta temperatura, você vai pintar com esmalte sintético, automaticamente ele dá uma fervura, ele causa uma bolha, essa bolha estoura e forma cratera, tá? Então isso também é uma causa de crateras, alta temperatura de superfície. E pode acontecer também, aqui embaixo, olha, uma falha no anti-espumante da tinta. O anti-espumante ele é um aditivo, né, que evita a formação de espuma e também crateras ele também evita durante a aplicação ou durante a secagem da tinta, tá bom? Então a gente tem aqui algumas fotos, olha aqui, ó, essa aqui à esquerda em cima é a foto de um enrugamento, de um esmalte. Embaixo também, olha como fica o gradil, né? Todo enrugadinho, e é dentro daquelas causas que eu falei. Para resolver isso daqui, tem que arrancar tudo, não tem o que fazer. Tem que remover completamente essa tinta que está aqui e reaplicar ela da forma correta, com diluente correto, proporção correta, no tempo certo e assim por diante. Nunca deixe de ler as embalagens dos fabricantes de tinta, ok? Aqui a gente tem as crateras, olha, essa aqui é uma cratera por repelência, essa aqui de baixo também, essas duas aqui de baixo, de cima e de baixo, são crateras por repelência, quer dizer, lustramóveis, graxa, silicone. Nunca guarde muito perto do outro uma lata de esmalte e uma lata de cera de carro, por exemplo. Pode haver contaminação, tá? Então evita guardar isso daí. Então, junto, né, na verdade. Então aqui você percebe essas duas repelências aqui são crateras por repelência, silicone, graxa, óleo. E essa daqui é a cratera por fervura, que eu expliquei para você anteriormente. Você percebe que formou-se uma bolha, essa bolha estourou e aí formou-se a cratera, tá? Em ambos os casos aqui, ó, nesses dois casos aqui, não tem o que fazer também. Tem que remover completamente essa tinta que está aplicada aqui, remover a gordura ou limpar bem a superfície e reaplicar a tinta novamente, tá bom? Vamos em frente. Manchas e riscos por atrito, né? Isso também é muito comum, as pessoas não se dão conta, mas vamos entender um pouco melhor isso daí. Locais. Essas manchas podem ocorrer em paredes, portas, janelas, etc. Pintadas em áreas internas ou externas, quer dizer, geral, né? Aparência. Manchas, na maioria das vezes esbranquiçadas, com formatos e intensidade variados. Essas manchas podem mostrar-se como riscos, podem mostrar-se como manchas esbranquiçadas ou manchas escurecidas. Depende muito do que causou aquela mancha, que é o que a gente vai ver agora. Causas. Ocorrem em tintas de cores intensas com acabamento fosco e às vezes no acetinado. Então as tintas acetinadas também podem ter esse tipo de patologia. Devido ao atrito de qualquer material, onde os mais comuns são as mãos e as roupas. Então, a pessoa esfregou a mão ali, esbranquiçou a parede. A pessoa esfregou a roupa ali, esbranquiçou a parede por causa do atrito, né? Dessas duas, da mão e da roupa, né? Então, o que acontece? Olha só que interessante. O filme das tintas, com acabamentos mais para o fosco, são como lixas bem finas, lixas em torno de 1.500 e 2.500. Então imagina que a película da tinta fosca é uma lixa bem fininha, que ao sofrerem atrito, transferem parcialmente o material de contato para a superfície, causando as manchas. Tá? Então imagina que é uma lixa bem fininha, você vai lá e esfregou sua mão, parte da pele da sua mão, sujeira ou parte da pele da sua mão foi transferido para essa superfície, causando essas manchas. Quer ver o exemplo? Vamos dar uma olhada no exemplo aqui, ó. Olha só esse vídeo, dá uma olhada, ó.
Olha só, tá em câmera lenta, a unha, né? Foi passada a unha aqui, ó, na parte de trás. Olha lá, vou passar o vídeo de novo para a gente ver melhor. Olha como marca aqui, ó, tá? Vamos passar de novo o vídeo, vamos ver. Olha só como marca, olha, a unha, né? As costas da unha sobre uma tinta fosca de cor intensa. Olha só as marcas como fica. E isso acontece em qualquer tinta fosca de qualquer marca. Vou passar o vídeo de novo para vocês verem. Isso acontece em qualquer tinta fosca de qualquer marca de cor intensa. Ah, pode acontecer em tinta acetinada? Pode também, tá bom? Ah, e o que eu faço, Filipão? O que eu faço então para resolver esse tipo de problema aí? Não tem muito o que fazer. Ou você utiliza uma tinta eggshell, como a gente chama, ou semi-acetinada de alta lavabilidade. Existem marcas e tipos de produto no mercado que são quase foscas e têm um poder de limpeza muito grande. Essas tintas têm uma resistência maior a esse tipo de problema. Porém, você não tem aí uma cor tão intensa, você não tem opções de cores tão intensas, ok? O melhor mesmo a fazer é o que? É utilizar tintas com brilho mais alto, né? Acetinado, você pode fazer um teste com a tinta acetinada, ver se acontece esse tipo de problema. Pode fazer um teste com a tinta acetinada, ver se acontece esse tipo de problema. Ou então, se acontecer com a tinta acetinada, você vai ter que aplicar uma tinta semi-brilho. Não tem escapatória. Então, cuidado quando for escolher cor intensa em tintas de acabamentos foscos, tá? Por quê? Porque esse tipo aqui, ó, esse tipo de probleminha você vai ter. A gente fez o teste aqui com a unha, mas isso pode acontecer somente esfregando a mão, por exemplo, tá bom? Então fica ligado nisso daí. E evita, né? Se você for usar cor intensa, evita utilizar uma tinta fosca. Procura utilizar uma tinta acetinada. Faz o teste com acetinada. Se der o mesmo problema, utiliza uma tinta semibrilho. Detalhe: sempre faça esse tipo de teste pelo menos 2 semanas depois da tinta aplicada, para que a tinta tenha tempo de secar, de atingir uma dureza e ela poder resistir a essa abrasão que você está fazendo sobre ela. Tá bom? Bem, finalizamos o módulo 1 de patologias e pinturas. Espero que tenha gostado. Peço para que fique ligado aí também, que em breve nós vamos vir com o módulo 2 do treinamento de patologias de pintura. Fica ligado aí na TV Bellinzone, fica aí ligado também no Por Dentro da Lata, que tem muita informação para você, tá bom? Obrigado e até o próximo vídeo.